Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo eu vou trabalhar o Teorema de Pitágoras. Esse conteúdo eu dividi em duas partes, tá certo? A parte 1, além de explicar o teorema, eu também vou resolver exercícios, tá certo? Então vamos lá. Exemplo 1. Usando o teorema de Pitágoras, determine o valor do lado x no triângulo retângulo a seguir. Está aqui o triângulo retângulo, está aqui dois valores e está aqui o que eu quero, que é o valor do x, o valor desse lado x, tá bom? Eu vou determinar o valor desse lado usando o teorema de Pitágoras. Como é que se faz isso? Pessoal, antes de resolver essa questão, vamos para o Teorema de Pitágoras. Vamos explicar o Teorema de Pitágoras, como é que funciona. Vamos lá. Olha só, Teorema de Pitágoras. Está aqui o triângulo retângulo. Por que eu coloquei um triângulo retângulo? Porque o Teorema de Pitágoras só é aplicado nesse tipo de triângulo, tá bom? O triângulo retângulo. E o que caracteriza o triângulo retângulo? A presença do ângulo reto. Está aqui o ângulo reto, né? Ele é caracterizado por esse quadradinho com pontinho no centro, formado por duas retas perpendiculares. Aqui as duas retas. Então, o teorema de Pitágoras só é aplicado no triângulo retângulo, tá certo? Mas antes de falar do teorema, nesse triângulo, vamos colocar os valores de cada lado desse. Eu vou chamar de algumas letras. Vamos chamar esse lado aqui de A, ou seja, daqui até aqui eu chamo de A. Esse lado daqui até aqui de B. E esse outro lado de C, tá bom? E no teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, cada lado tem um nome específico, tá certo? Esse lado aqui, pessoal, simbolizado pela letra A, que está oposto ao ângulo reto, tá aqui o ângulo reto. Do outro lado, ou seja, oposto ao ângulo reto, nós temos a letra A. E essa letra A, esse lado aqui representado pela letra A, eu vou chamar de hipotenusa. Isso mesmo, hipotenusa. É esse nome esquisito mesmo, tá bom? Então, esse lado que é daqui para cá, né, que é oposto ao ângulo reto, que eu simbolizei pelo valor A, eu chamo de hipotenusa. E os outros dois lados, B e C, ambos são chamados de catetos. Em resumo, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que se eu pegar o valor da hipotenusa, que é o valor de A, elevar ao quadrado, esse valor vai ser igual a mesma coisa que eu pegar o valor de B ao quadrado e depois o valor de C ao quadrado e somar os dois. Vai dar o mesmo valor de A. É o que, professor? Não entendi nada. Como assim? Olha só. Então, quer dizer que, colocar aqui no... O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o valor de A, o A na hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado, elevado a 2, é igual ao valor de B ao quadrado, mais o valor de C ao quadrado, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então, o Teorema de Pitágoras diz isso. Então, a fórmula para se calcular os valores de cada lado no triângulo retângulo, você vai usar o Teorema de Pitágoras, que está aqui a formulazinha, tá certo? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, vamos para a questão para aplicar esse teorema. E resolvendo a questão, eu vou provar que esse teorema é válido, tá bom? Vamos lá para a questão, por exemplo, 1. Então, voltando para o exemplo 1, usando o teorema de Pitágoras, determine o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Valor do lado x, está aqui o valor do lado x. Deu esses dois valores, o que que a gente vai fazer? Pessoal, a fórmula é aquela, né, que é o teorema. O que que a fórmula diz?
que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o valor de A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Acabou, pessoal. Se você sabe quem é A, B e C no triângulo, substitui e acha o valor de x. Pois vamos lá identificar cada um nesse triângulo. Pessoal, sempre você vai começar. O primeiro passo é identificar a hipotenusa. E como é que identifica a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, ó, tá vendo o ângulo reto? Aquele aqui, ó, simbolizado pelo esse quadradinho e um pontinho no centro. Então, o ângulo reto está aqui. Do outro lado oposto a esse ângulo reto, tá vendo? Do outro lado oposto a esse ângulo reto, eu vou encontrar a hipotenusa. Então, sempre aqui vai ser o valor de A. Então, a gente acabou de descobrir o valor de A, que é o x. Como assim, professor? O valor de A é o x? Não. O valor que representa a hipotenusa, que eu chamo de A, é o valor x, que é o valor que a gente quer descobrir, certo? E os outros dois valores serão os valores dos catetos, ou seja, esse valor aqui é o valor de B e esse aqui é o valor de C. Acabou. Substituir esses três valores, A, B e C, e acha o valor de x. Pois vamos lá. Pessoal, qual é o valor de A nesse triângulo? O valor de A está aqui, ó. O valor de A é o próprio x. Então, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado, colocar de vermelho, que é o que a gente quer descobrir. X ao quadrado é igual ao valor de B. Qual é o valor de B nesse retângulo, nesse triângulo retângulo, perdão? O valor de B é 3, ó, tá aqui, ó, 3. Então, coloca o valor de B, que é 3, mas só que é 3 ao quadrado. Vou colocar de azul. Pronto. Mais o valor de C. Qual é o valor de C nesse triângulo retângulo? O valor de C está aqui, ó, 4. Então, o valor de C é 4, coloca aqui, mas só que é 4 ao quadrado, que é do teorema. Então, acabou. Então, é só continuar. Então, o valor de x continua, ó, só repetir, x ao quadrado é igual. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? 9. Então, 3 ao quadrado, o resultado dá 9. Você coloca aqui embaixo. Mais, quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E quanto é 4 vezes 4? 16. Você coloca aqui o valor embaixo. Continuando, você quer descobrir o valor de x ainda. Então, x é igual x ao quadrado é igual. Soma agora 9 mais 16. 9 mais 16 dá um total de 25. Então, professor, quer dizer que o x é igual a 25? Não, ainda não. X ao quadrado é 25. Qual é o número que eleva ao quadrado e dá 25? É o 5. Isso mesmo, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, o valor de x é 5. Para você não fazer essa pergunta sempre, o que é que você faz nesse último passo? Como aqui é potência, eu vou transformar essa potência em uma raiz. Isso mesmo, vou transformar a potência em uma raiz. Então, eu vou isolar o x, deixar o x sozinho. Então, vai ficar x, ó. Eu não vou colocar ao quadrado. Esse ao quadrado vai se transformar em raiz. Então, vai ser x igual a raiz quadrada desse número que está aqui. Que número é esse? 25. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. E com a raiz quadrada de 25 é 5. Então, acabou. X é igual a 5 centímetros. Acabou. Então, qual é o gabarito? Gabarito item C, 5 centímetros, tá bom? Compreendido? Pessoal, em resumo, como é que se resolve exercício usando o teorema de Pitágoras? Você tem que identificar primeiro quem é a hipotenusa sempre, e os outros valores serão os catetos.
substitui no teorema, ó, cada número eleva ao quadrado, soma, no final tira a raiz, tá certo? Esse é um primeiro exemplo, tá bom? Antes de passar para o outro exemplo, vamos provar que o teorema de Pitágoras realmente é válido. Como assim, professor? Nós não descobrimos o valor de x, que é 5 centímetros, ou seja, ó, esse valor aqui, x, que representa a hipotenusa, que eu chamo de A, é 5. Então, esse lado daqui até aqui vale 5. Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar 5. Então, isso aqui é 5 centímetros. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade o quê, professor? Se eu pegar a hipotenusa, que é esse x aqui, e elevar ao quadrado, ver se vai dar o mesmo valor desses dois números ao quadrado somados. Vamos ver se isso é verdade. Olha só. A hipotenusa ao quadrado, que é o 5, ou seja, 5 ao quadrado, tem que ser igual aos dois catetos elevado ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Esses dois valores, ó, antes da igualdade e depois da igualdade, esses dois valores são iguais segundo o teorema de Pitágoras. Vamos ver se é verdade. 5 ao quadrado, 25. Olha que coisa linda. É igual. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Mais 4 ao quadrado? 16. Então, 25 realmente... 9 mais 16 é 25. Então, realmente, se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser a mesma coisa que eu pegar os dois catetos ao quadrado e somar. Tá vendo? Ó, sempre isso aqui vai valer, tá bom? Isso aqui eu só estou provando o teorema de Pitágoras. A aplicação é dessa forma aqui. Sempre vai ter dois valores e você vai descobrir o terceiro valor, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Pronto, como eu expliquei no início do vídeo, esse conteúdo eu vou dividir em duas partes. Então, a parte 2 eu vou resolver esse exemplo 2, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Se você gostou, já deixa o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no nosso canal. Eu agradeço demais, tá certo? Eu vou deixar no final o vídeo da parte 2. Não deixe de assistir. No final desse vídeo, da parte 2, eu vou dar uma dica importantíssima para resolver exercícios envolvendo o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.